Olá a todos. Hoje vamos falar sobre um evento importante que todo ano é comemorado pela sua singularidade e relevância histórica, que é o dia do desembarque aliado nas praias da Normandia, 6 de junho de 1944. Esse acontecimento é um entre diversos acontecimentos importantes da Segunda Guerra Mundial, e ele tem a sua particularidade porque foi ali, depois de um dia violento de combates, que uma unidade conjugada de ingleses, americanos, canadenses e outras nacionalidades conseguiu tomar algumas praias no norte da França, na região da Normandia. Isso significou a abertura de uma segunda frente, uma frente ocidental do combate à Alemanha nazista. O que chama atenção sempre que nós estudamos a Segunda Guerra Mundial, ou quando estudamos e quando vemos esta operação específica da guerra de AD, é a total disposição das pessoas para enfrentar a morte. Vocês vejam que o desembarque aliado nas praias da Normandia foi uma operação militar de altíssimo risco, extremamente difícil, onde as pessoas ficaram expostas a um fogo inimigo de altíssima letalidade, e o número de mortos foi também significativo. Apenas no primeiro dia, 4.414 soldados morreram, o que é um número muito elevado, né? Considerando, e aliás a gente sempre tem que pensar isso em termos de Segunda Guerra Mundial, considerando que a população do mundo era 1/3 da população atual. Então esses números eles têm que ser considerados na sua exata dimensão. No desembarque em si, nas operações que envolveram essa transferência de soldados de um lado a outro, do Canal da Mancha, nós tivemos em torno de 300 mil soldados envolvidos, né, do lado dos aliados. O que chama a atenção, eu estava falando, essa disposição para dar a vida. Hoje nós vivemos um mundo muito apavorado com relação à morte, né? Onde a morte não faz parte do nosso cotidiano e ninguém, aparentemente muitas pessoas, na verdade, não quer dizer ninguém, mas muitas pessoas não estão dispostas a encarar a realidade da morte. Nós vemos aí, durante a Segunda Guerra Mundial, que não, era o contrário. As pessoas, garotos de 18, 19, ou pessoas de 40 ou 50 anos, tanto faz, encaravam circunstâncias extremamente difíceis para enfrentar soldados de outras nacionalidades, dispostos a dar a sua vida naquele combate específico, sem ter nenhuma certeza do resultado final da operação. Eles não morriam sabendo que iam ganhar ou que iam perder. Eles morriam porque acreditavam que naquele momento era importante vencer. Era importante que alguém estivesse disposto a dar a vida por algo. E nós nos perguntamos pelo que essas 4.414 pessoas deram a vida nas praias da Normandia em 1944. Hoje, nos livros, se estuda que eles deram a vida pela democracia. Essa era uma causa mais ampla dos aliados, sem dúvida, porque havia, por parte dos alemães e dos italianos, um projeto político autocrático, totalitário, que, a partir de determinado momento, foi entendido como necessário vencê-lo, derrotá-lo. Isso era uma razão, sem dúvida. Mas a democracia é um conceito um tanto quanto abstrato, e soviéticos e americanos lutavam pela democracia, embora entendessem democracia como coisas diferentes.
Mas por que uma pessoa, um garoto de 18 anos, sai da sua casa e da sua família para lutar e dar a vida numa guerra que ele não consegue adivinhar o final? Eu tenho a impressão que o que está envolvido aí é alguma coisa mais profunda. São laços. Primeiro, uma visão diferente do que vem a ser a vida e a morte, né? A ideia de que a morte realmente faz parte da vida e que para viver a vida, é necessário também arriscar a própria vida. Quer dizer, não há conquista sem um custo. E quanto maior a conquista, maior o custo. E isso me parece que está envolvido ali, e é uma ideia chave para compreender essa grande dedicação que os seres humanos deram às suas causas, naquele período todo que vai de 1914 a 1945. E há uma outra questão também que eu acho que, nesse caso, tinha um peso, eu acho que era um peso mais imediato. As pessoas lutavam muito pelos seus vínculos, pela defesa dos seus vínculos, pela defesa das suas famílias, pela defesa do seu universo de afetividade. Porque se acreditou, e com razão, que se isso não fosse feito, todas aquelas relações familiares, todas aquelas relações afetivas que haviam sido estabelecidas durante aquela vida, né, da pessoa, mas que vinha de outras vidas, de outras gerações, tudo aquilo seria dissolvido, né? Todos os elos seriam desfeitos, a família seria desestruturada e acabaria. Então, as pessoas lutavam e davam suas vidas pelas suas famílias, né? Pelos seus elos. E isso é muito importante porque eles acreditavam, sim, que o triunfo das suas famílias, o triunfo dos seus vínculos, exigia esse sacrifício individual altíssimo. A vitória, a realização, ela exigia um esforço, um sofrimento que tinha que ser pago para poder ser alcançado. Essa ideia é a ideia que está por trás, né? Eles não esperavam que as coisas fossem dadas, que a liberdade, a harmonia das relações familiares fosse dada a eles de graça. Isso tinha um custo e as famílias tinham que pagar por esse custo. E realmente, até hoje, se homenageiam essas pessoas, né? Pelo que elas fizeram, porque elas permitiram a construção de um outro mundo. Um mundo mais estável, um mundo mais harmonioso, que é o mundo que emergiu a partir de 1945. Mas nós poderíamos dizer, portanto, que o que se celebra no dia 6 de junho, a vitória dos aliados na Normandia, é a vitória do mérito. Os aliados venceram pelos seus méritos, pela sua disposição, pela superioridade da sua causa. Não apenas a causa política, mas a causa individual, a superioridade das suas causas afetivas. É interessante a gente refletir sobre isso hoje, porque hoje grande parte da sociedade é frágil na defesa dos seus elos afetivos. As pessoas preferem abandonar esses elos do que lutar por eles e combater por eles. E isso celebrar não apenas essa vitória, mas tantos outros eventos no período entre 1914 e 1945, é uma forma de nos recordarmos sempre de que, apesar do que possamos acreditar, a vida é batalha, sem dúvida. E vencemos sempre pelos nossos méritos, pela superioridade das nossas causas, pela verdade que está contida nas nossas ações.
E o sofrimento e o sacrifício envolvido nisso, muitas vezes envolve a doação da própria vida, e deve envolvê-la. Porque dar a si, dar de si, dar vida é importante para construir a própria vida.